Queria convidá-los a abrir suas Bíblias em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Eu dividi a nossa reflexão em duas partes. Na primeira parte, que é a parte de hoje, eu pretendo falar sobre um fenômeno, um tipo de cristão influenciado que eu resolvi chamar de cristão nihilista, ou se você preferir, a versão pós-moderna do filho pródigo. Amanhã eu pretendo falar sobre o ato de influenciar. Então hoje a gente vai falar sobre o influenciado, amanhã a gente vai falar sobre o ato de influenciar, e para isso a gente vai trabalhar a imitação de Cristo em Paulo, como Paulo trabalha a imitação como um aspecto influenciador. Então essas são as duas partes da nossa reflexão. Eu queria desde já agradecer a oportunidade tão abençoadora de ouvir o reverendo Augustus falar há pouco sobre Daniel. Primeiro porque eu vou falar sobre Daniel nesse fim de semana, então já aprendi muita coisa boa aqui. Eu vou dar os devidos créditos depois, viu, reverendo? Mas eu queria me dirigir não só àqueles que estão sendo tentados pela influência do que vem de fora, mas eu queria me dirigir, em especial, àqueles que já estão influenciados. Então, eu entendo que a exposição, até agora, que a gente ouviu da Palavra de Deus, ela foi de uma exortação, uma admoestação para que nós, cristãos, resistíssemos à tentação. Nesse segundo momento, eu queria convidar a pensar o que a Palavra de Deus diz para aqueles que, eu já caí em tentação. Eu já estou sob influência. O que fazer? Eu queria meditar com vocês em Lucas 15, mas eu queria começar primeiro com um versículo. 2 versículos. Depois a gente vai trabalhar o conceito de niilismo, aí depois a gente volta para o texto para encontrar na Palavra de Deus a resposta para o dilema que a gente vive hoje. Versículos 11 e 12 de Lucas 15. Diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. A imagem do filho pródigo, portanto, é a imagem daquele que, sendo filho, requer do seu pai aquilo que ele só teria por direito na morte do pai. Então, o pai não está morto, mas ele quer usufruir das bênçãos decorrentes dessa relação que só poderiam ser usufruídas após a morte do pai. Mas quando ele pede a herança, é como se silenciosamente, tacitamente, ele estivesse dizendo: o pai está morto. Não quero nada com o pai, mas eu não quero abandonar tudo. Eu quero alguma coisa que é valiosa do pai, mas eu não quero o pai. Eu quero o que a cultura cristã ofereceu de bom para a sociedade, mas eu não quero o Deus dos cristãos. Esse fenômeno é o fenômeno chamado niilismo. O niilismo, da palavra nihil, que significa nada em latim, é um fenômeno cultural basicamente europeu e presente numa cultura cristã. O niilismo, ele é uma reação de uma cultura europeia que inicialmente tem ali toda a base do seu pensamento cristão, mas abandona esses fundamentos, esses valores supremos das verdades do Evangelho, das verdades cristãs, para viver como se Deus não existisse. Se nós fizermos qualquer estudo histórico do Ocidente, da cultura ocidental, a gente vai descobrir que até o século XVII, ciência e ética andam juntas.
a maneira como as pessoas pensam, a maneira como as pessoas criam, a inventividade humana, a universidade, o direito, medicina, as artes como um todo, elas são todas orquestradas, não é? De uma tal maneira em que Deus é o fundamento de todas elas. As universidades surgem, não é? Com base em 3 universidades que são fundamentais, teologia, direito e medicina. E a teologia é a mãe, a rainha das ciências. Então, até o século XVII, Deus é o fundamento da ciência, Deus é o fundamento do conhecimento, Deus é o fundamento da inteligência, Deus é o fundamento da criatividade, Deus é o fundamento da tecnologia, Deus é o fundamento do pensar. E por isso ele é também o fundamento dos valores morais, dos valores éticos, dos valores religiosos, dos valores espirituais, dos valores supremos que regem uma cultura, como era o caso da cultura europeia. Só que no século XVII, com o desenvolvimento daquilo que se chamou a Revolução Científica, né, na modernidade, houve quase que um abandono de Deus como fundamento. E esse primeiro exemplo é a obra mais famosa aí, digamos assim, né, do contexto moderno aí de ciência, que é Os Principia, de Isaac Newton, que é uma obra em que ele começa a trabalhar princípios importantes da ciência. E o que chama a atenção de todo mundo? Ele não começa com Deus. Até então, física, não é? A psicologia, teologia, direito, essas disciplinas todas começam com Deus. Newton diz, não precisa começar com Deus, vamos começar direto com o princípio de causalidade. Vamos começar logo direto com o que precisa ser feito com ciência e não vamos mais pressupor Deus. Isso causou admiração em muitos pensadores. E começaram a dizer o seguinte, realmente, não é preciso recorrer a Deus para fazer ciência. Vamos separar as coisas, ciência de um lado, fé do outro. Para se fazer ciência, você não precisa recorrer a Deus. Deus, portanto, é fundamento de religião, é fundamento de fé, é importante para a fé, mas no mundo da ciência não precisamos de Deus, não precisamos recorrer a Deus. Isso instaurou uma crise nas universidades. As universidades que antes tinham fundamentação científica atrelada a Deus, agora elas têm que lidar com o fenômeno da ausência do pressuposto Deus para se fazer ciência. E parece que isso logra, num certo sentido, êxito entre os universitários. Os pensadores começam a achar que é normal fazer ciência sem pressupor Deus, como se fosse possível fazer ciência de forma neutra, como se fosse possível pensar sem Deus, como se fosse possível inventar, criar sem Deus. Mas a coisa fica muito feia quando, depois de um pensador importante, chamado Immanuel Kant, um alemão que escreveu uma obra gigantesca chamada A Crítica da Razão Pura, levou 10 anos para escrever essa obra, quando ele se deparou diante de um grande problema. Ele descobriu que se você tira Deus da ciência, é como se você tirasse uma latinha numa pilha de supermercado, sabe? Está toda a pilha ali. Aí você, em vez de tirar a lata de cima, você resolve tirar de baixo. Quando você tira aquela de baixo, o que acontece? Desmorona todo o resto. Ele descobriu o seguinte, até então, toda a ética, toda a moral, todos os princípios e valores supremos daquela sociedade cristã europeia estavam fundamentadas em Deus como fundamento, como base para o pensamento. E por isso, base também para a ética, base também para a sua ação no mundo, base para a sua prática no mundo. Então, nesse momento, Kant disse, puxa, tiramos Deus da ciência, mas e agora? Como é que a gente vai lidar com uma ética sem Deus? Então vai surgir uma coisa chamada imperativo categórico. É muito fácil entender o imperativo categórico. É o argumento da mãe. Sabe qual é o argumento da mãe? Você fala assim, mas mãe, por que eu preciso fazer isso? Porque eu sou sua mãe e estou mandando. Pronto, é o argumento mais claro, o argumento mais preciso. Todo mundo entende o que esse argumento significa e todo mundo sabe que isso é simplesmente assim, porque é assim e ponto final. Não se cabe fundamentar racionalmente, não se cabe fundamentar logicamente, simplesmente é um dever e ponto final. Foi a única maneira que Kant viu de sustentar toda aquela ética cristã sem Deus. Afirmando simplesmente porque tem que ser assim. Um sujeito, uma espécie de enfant terrible, né? Chamado Nietzsche, ele vê toda essa situação e diz assim,
Você está de brincadeira comigo. Vocês tiram Deus da ciência e querem continuar mantendo Ele na ética? Vocês não creem mais em Deus, mas vocês querem viver como se Deus existisse. Vocês têm que fazer o serviço completo. Se Deus está morto, se vocês não querem mais nada com Deus, se vocês não querem mais nenhuma relação com Deus, se Deus não importa mais para vocês, se o que vocês querem de Deus não é Deus, mas a ética de Deus, não faz mais sentido. É preferível que você seja consistente, que você seja coerente. Se você não quer Deus, você não pode querer a sua herança. Se você quer Deus, se você não quer o Pai, você não pode querer os efeitos da herança que pertence ao Pai. Você não pode, ao mesmo tempo, desejar, não querer mais o Pai, mas desejar aquilo que procede do Pai. Então Nietzsche disse assim, temos que fazer o trabalho perfeito. E qual é o trabalho perfeito? Tirar Deus também da ética. Criar um mundo em que haja uma transvaloração dos valores, em que as pessoas consigam perceber que os valores não estão mais fundamentados num Deus que exerce sua soberania sobre tudo e sobre todos, mas que agora os valores são estabelecidos pelo indivíduo, pelo sujeito. Você estabelece o seu padrão, você estabelece então o seu direito. Dá para entender por que a Alemanha nazista leu tanto o Assim Falou Zaratustra, principalmente os soldados no campo de concentração. Uma ética sem Deus não é mais uma ética em que o princípio da equidade, o tratamento dos iguais na medida das suas igualdades e dos desiguais na medida das suas desigualdades, ela simplesmente não existe numa ética nihilista. A ética nihilista é aquela que a gente aprende, que é a ética da natureza, é aquela onde os fortes prevalecem sobre os mais fracos, é a ética que vai dizer o seguinte: se eu tiver que ter prazer, e esse prazer implicar a sua infelicidade, não tenho nenhuma preocupação com a sua felicidade, porque o que me preocupa é ser feliz. Um dos pensadores que mais mostrou as implicações do niilismo contemporâneo foi Fyodor Dostoiévski, um russo. E ele escreveu um livro muito interessante, um livro bem fininho. Se você ler ele, você vai perder suas noites. Mas ele chama assim, Memórias do Subsolo, ou Notas do Subsolo em algumas outras traduções. Ele descreve ali as consequências de um niilista. Um niilista, ele não pode ter esperança em nada. Um niilista, ele não pode sequer desejar a morte. O suicídio não é uma saída para o niilista. Porque se ele pensasse assim, não, mas se eu me matar, então eu vou poder resolver todos os meus problemas hoje, de uma vez por todas, ele já tem uma esperança. Então ele não pode sequer se matar. Porque se matar, o movimento de se suicidar seria já uma busca numa esperança de renovação de algo que pode acontecer lá na frente. O niilista não tem esperança, é a ausência de redenção. Não há redenção para esse mundo e o que interessa é nada mais, nada menos do que a realização sua, pessoal. Então ele descreve o niilista de uma maneira bem radical, dizendo assim, começa o livro dizendo assim, né? Sou um homem doente. Sou um homem mau, desagradável. E a gente descobre por que ele é um homem mau, doente, desagradável. Porque logo em seguida ele diz assim, que o mundo todo se exploda e caia ao meu redor, desde que eu possa tomar o meu chá. Um niilista, ele sempre está preocupado com a sua própria felicidade. Ele não quer outra coisa senão a maximização dos seus prazeres. Então ele não quer mais fazer o mundo, não quer mais entender o mundo como uma ordem que é maior do que ele. Ele não se encanta com o universo que é maior do que ele, com um poder que é sobre-humano. Ele se preocupa exatamente em maximizar a sua felicidade, se tornar cada vez mais feliz, cada vez mais atender os seus desejos, cada vez mais se tornar quem ele quer ser. É tão interessante como um dia desses, numa aula na universidade, e a gente estava descrevendo exatamente o niilismo. Um aluno chegou e disse assim, e ele não era cristão, mas ele disse bem assim, mas professor, como assim? O niilismo é isso aí? Eu falei, mas eu sou um niilista. Eu falei, você acha mesmo que você é um niilista? Ele disse, eu sou um niilista. Eu quero mesmo as coisas para mim, eu quero ser feliz. Eu falei, mas você não é niilista. Eu falei, como você? Não, eu sou niilista assim, não, você não é niilista. Quer uma prova? Por que você não casa com a sua irmã?
Ô, professor, pegou pesado, professor. Não, é verdade, porque você não casa com a sua irmã. Olha, pelo menos você não vai ter problema, você já sabe quem ela é. Você não vai ter nenhuma surpresa depois. Para, professor! Olha como você é um cristão! Para, professor! Você é um cristão. Você só não sabe disso. Você é um cristão sem pai. Você é um cristão sem Deus. Você quer viver como um cristão porque você não suporta ser uma besta, um animal, que só vive em função dos seus próprios prazeres. É o cristianismo com a verdade do Evangelho que responde à nossa fome de prazer e de desejo, mas ao mesmo tempo põe limites, que permitem a gente descobrir que os nossos desejos são uma armadilha terrível para nós mesmos. É tão interessante como a nossa cultura nihilista, ela é facilmente suspeita de Deus, não é? É a cultura que Porriquet chama de a cultura dos mestres da suspeita, não é? Daqueles que são capazes de suspeitar de Deus. E é fácil suspeitar de Deus. É fácil suspeitar que Deus existe. É fácil suspeitar a misericórdia de Deus, é fácil suspeitar do amor de Deus e é fácil suspeitar da soberania de Deus. Difícil é suspeitar de si mesmo. Difícil é suspeitar de suas próprias crenças. Difícil é suspeitar de suas próprias convicções. Difícil é suspeitar de si mesmo. Existem dois tipos de niilismo. E a gente viu os dois aqui. Um é o niilismo que eu chamaria aqui de niilismo forte. É aquele que Nietzsche vai defender e vai dizer assim: tirou Deus da jogada da ciência, tira Deus também da ética. Vá até o fim com isso. Não existe mais padrões morais. Se você quiser se tornar quem você quer, nada pode te impedir. O Reverendo Augusto estava falando agora há pouco sobre a questão da ideologia de gênero. Minha esposa mandou um dia desses aí uma reportagem de uma moça que ela havia tido uma experiência de descobrir que ela nasceu no corpo errado. E o corpo que ela queria não era nem de homem nem de mulher, mas era de uma gata. Mas a gata aqui não no sentido metafórico, mas no sentido real. Ela queria dizer com todas as letras que a sua alma era de uma gata, mas ela nasceu no corpo de uma mulher. É tão interessante como o nosso corpo, ele o tempo todo é um meio de Deus dizer para a gente que é Ele soberano sobre tudo. O nosso corpo não é nosso. A ideia de meu corpo, minha regra, só é possível entre ateus. Só é possível entre niilistas. Só um niilista pode dizer meu corpo, minha regra. Faço com o meu corpo o que eu quiser, desde que ao fazer com o meu corpo o que eu quero, não ofenda o outro. Mas se o outro é Deus, o que você faz com o corpo que Ele lhe deu ofende a Ele. Por isso, para quem é ateu, mexer no corpo e fazer do corpo o que quer, não é uma ofensa, porque para ele Deus não existe. Mas se Deus existe, nosso corpo não é nossa regra. Por outro lado, existe um outro tipo de niilismo, e é esse que eu me refiro nessa hora, que é o niilismo cristão, que eu chamei aqui de versão pós-moderna do filho pródigo. Por quê? Ele é muito mais sutil do que a gente possa imaginar. Ele é a espécie de tentativa de cristãos que se amoldaram à visão de mundo não cristã, foram influenciados pelo niilismo cultural, foram influenciados por uma visão de mundo anticristã, mas eles são cristãos, eles vivem como cristãos, eles têm valores cristãos, eles nutrem desses valores cristãos, eles foram criados nesses valores cristãos, eles foram formados nesses valores cristãos, eles querem exercer e ter o prazer,
mas ao mesmo tempo quer que esses valores permaneçam. Eles querem fazer o que eles querem com suas próprias vidas, mas não sob o preço de perder os padrões cristãos. Alguns deles não conseguem perceber que Deus para eles sequer precisa existir. A sua conduta é uma conduta cristã. A sua maneira de agir no mundo é uma maneira de agir cristã, que segue princípios cristãos. São pessoas morais, são pessoas que do ponto de vista ético cumprem um padrão moral cristão. Mas vivem debaixo de um ateísmo do coração absurdamente latente. A Bíblia não diz que o louco diz com a boca não a Deus. A Bíblia diz que o insensato diz no coração. É a você que diz no seu coração: Deus não existe, que me dirijo nessa noite. A você que no seu coração, não com a sua boca, porque a sua boca canta louvores, porque a sua boca serve para desenvolver uma série de linguagens que são muito conhecidas dentro do contexto evangélico, digamos assim. Mas o coração está mergulhado em incredulidade, e é a você que eu me dirijo nessa noite. O fato de a gente clamar por Deus, o fato de nossa boca estar cheia de hinos, não significa que amamos o Pai. Queremos apenas os benefícios dele, mas não queremos nos relacionar com Deus, que é maior do que nós. Queremos um Deus que dobra os joelhos. Um Deus que diante de nós se prostre. E uma religião que coloca Deus de joelhos não merece respeito. Porque a única religião que salva o homem não é aquela que põe Deus, mas o homem de joelhos. É tão interessante quando a gente, ao observar o niilismo fraco, o niilismo daqueles que não conseguem ser coerentes com o seu coração, que o seu coração tem dúvidas sobre Deus, o seu coração está cheio de incredulidade sobre Deus, mas não conseguem romper com Deus, não conseguem romper com a ética cristã, não conseguem romper com os padrões cristãos, e então vivem uma vida legalista, vivem uma vida de regras, vivem uma vida de comportamentos que se dizem: olha, estes são os comportamentos cristãos. Mas a relação com Deus, a relação de submissão do coração a Deus, ela simplesmente é jogada para segundo plano, ou se não, para debaixo do tapete. O niilismo fraco é o niilismo daqueles que podem usar Deus para alcançar a felicidade dos seus corações. Vou falar uma coisa aqui que pode soar absurda. Mas a teologia da prosperidade é uma teologia niilista. Porque ela não quer Deus. Ela quer as riquezas de Deus. Ela quer a grana de Deus. Ela quer as bênçãos de Deus. Querer Deus é muito mais do que usufruir das suas bênçãos, é descobrir que sendo rico, sendo pobre, a coisa mais valiosa é Deus. Jó é o rico que fica pobre, Jó é o pobre que fica rico, mas a única coisa que preocupa Jó não é se ele é rico ou se ele é pobre, mas é porque Deus não se mostra a ele. Alguém que ama a Deus, alguém que crê em Deus, é alguém o tempo todo focado em se colocar diante de Deus, para aprender de Deus a viver, para se submeter à vontade de Deus. E me parece que essa é a condição mais absurda dos nossos dias.
a condição daqueles que, mesmo vivendo como se Deus existisse, não conseguem se relacionar com Deus como um ser soberano, como um ser criador dos céus e da terra, como aquele que tem controle sobre todas as coisas. A grande pergunta então seria: qual a boa notícia para o niilista cristão? Qual seria a boa notícia para aquele que o seu coração está repleto de dúvidas, a sua maneira de pensar está influenciada por uma maximização o tempo todo dos seus prazeres, e toda a sua leitura bíblica não é outra senão a fundamentação bíblica do seu prazer? Porque crente para pecar, e fervoroso, para pecar tem que pecar com base bíblica. Se ele não encontrar a fundamentação bíblica para sustentar o pecado dele, ele não consegue ser feliz. Então a vida em torno dos prazeres, a vida que coloca os prazeres em primeiro lugar, que coloca o dever para segundo plano, como se fosse coisa que pudéssemos de uma vez por todas nos livrar, exige de nós uma mensagem, uma boa notícia que o Evangelho nos dá. E qual é a boa notícia que eu trago hoje aqui para aqueles que talvez em seu coração digam: não há Deus, embora os seus atos e a sua ética e a sua maneira de viver seja como a de um cristão? Até a linguagem é interessante, né? Como a linguagem ela pode ocultar o nosso coração. A gente olha para uma pessoa com a linguagem e diz: não, isso aí é um crente. Você nem imagina. A linguagem ela é muito doida, não é? Um dia um amigo meu lá da USP perguntou assim: Jonas, por que os evangélicos chamam um e o outro de varão, varoa? Aí eu fui explicar para o rapaz, né, por que chama de varão e varoa, né? Ele disse: não, porque na Bíblia, né, eles estão lendo a Bíblia com uma linguagem mais arcaica, eles encontram lá as expressões como varão, varoa, e eles estão reproduzindo isso para o dia a dia deles, né? Falaram: pô, Jonas, mas isso é muito bizarro. Mas veja como a linguagem ela é capaz de circunscrever, ela marca território, ela marca um estereótipo. Qual é a boa notícia? Duas coisas. Primeiro, o Evangelho não é sobre você. E isso o niilista precisa ouvir. Porque tudo o que ele faz é centrado em si mesmo. Ele força tudo a girar ao seu redor. Porque seu casamento, suas relações, sua maneira de lidar com seus dons e talentos, suas amizades, porque tudo é autodestrutivo. Porque um niilista obriga coisas que por natureza giram ao redor do único centro que existe, que é Deus. Ele obriga essas coisas a girarem ao seu redor. Um marido crente não é aquele que vai fazer a sua esposa girar ao seu redor. É aquele que vai contribuir o tempo todo para que ela continue girando sempre ao redor do único centro, que é o próprio Deus. Um pai que ama um filho não é aquele que vai fazer o filho girar ao redor de si mesmo. Um pai que ama um filho é aquele que vai observar e vai ser instrumento de Deus para que seu filho não gire ao redor dele, mas gire ao redor do Senhor. Não tem nada mais ofensivo para o niilista do que dizer para ele: o seu ego é como o dedão do seu pé. Alguém fica olhando para o dedão o tempo todo assim: poxa, dedão, você é a coisa mais importante da minha vida. Você sabe que o dedão é importante, não sabe? Sem dedão você não tem apoio, tá certo? O dedão ele tem uma importância cabal, te dá equilíbrio. Mas você sabe que ele te dá equilíbrio, mas nem por isso você fica o dia inteiro dizendo: olha, você está precisando de alguma coisa? Não. Você vive como se o seu dedão não existisse. Quem tem que viver como se o dedão não existisse não é Deus, é o seu ego. O niilista tem que aprender a inverter. A não mais viver como se Deus não existisse, mas a viver como se o ego não existisse. O nome disso é autoesquecimento. Como isso é difícil. Então o Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre
o amor de Deus. E por isso eu queria que você voltasse para Lucas e percebesse que a mensagem toda de Lucas 15 é uma mensagem sobre o amor de Deus e não sobre o filho pródigo. Se você pega os versículos 1 e 2 do capítulo 15, o que você vê aí? O contexto de Lucas 15. Qual é o contexto de Lucas 15? Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então tem dois grupos que se aproximam de Jesus. E olha aí a ironia, né, que Lucas apresenta. Um se aproxima para ouvir, outro se aproxima para murmurar. Um se aproxima em silêncio para receber, outro se aproxima para criticar. Os publicanos e pecadores se aproximam para ouvir a palavra de Jesus. Os fariseus e escribas se aproximam para criticar. E criticar quem? Os publicanos e pecadores? Bem, resposta errada. Veio para criticar Cristo. E por que eles querem criticar Cristo? Porque Cristo está sentado com publicanos e pecadores para comer e beber com eles. Pense você que não era tão simples assim. Aqui não é uma questão de higiene. Aqui é uma questão cerimonial. Imagine você que o judeu ensinava o seu filhinho lá o seguinte: filho, você tem que lavar a mão antes de comer. Não é porque ele era uma pessoa asseada, uma pessoa preocupada com a saúde, não tinha nada a ver com higiene. Era uma questão cerimonial. Ele ensinava assim: por quê, papai? Ele dizia assim: você não sabe se quando você colocou a mão ali, o samaritanozinho foi lá e sentou. Se você pôs a mão no mesmo lugar onde ele sentou, onde ele colocou a mão, a impureza que estava na mão dele e que passou para aquele objeto, agora passou para a sua mão, e como não existe talher, ele vai comer com as mãos. Você vai pegar com as suas mãos essa comida. E aquela impureza que estava no samaritanozinho, que passou para o objeto, que passou para a sua mão, que agora passou para a sua comida, quando você comer, vai para dentro de você, você vai ficar endemoniado, vai ter uma legião dentro de você. Imagina um moleque que fica assim, fica apavorado, comer então é perigoso. Aí o menino, quando estava apavorado, e tem mais uma coisa. Falei: o que foi, papai? Sabe que é tão perigoso comer, né? Se você estiver comendo e o samaritanozinho passar correndo e a sombra dele projetar sobre o prato de comida, joga o prato de comida fora. Jesus estava comendo com publicanos e pecadores, gente. Dá para entender por que eles ficaram escandalizados? Jesus estava comendo com eles. E Jesus estava comendo com eles, sabe por quê? Porque os pecadores não estavam se lembrando, não estavam ali olhando para si mesmos. Eles não se aproximaram para falar. Eles se aproximaram para ouvir. Eles se aproximaram para receber. E então os que faziam parte da igreja de Jesus, quer dizer, os fariseus e escribas, eles chegaram e disseram assim para Jesus: como pode você comer com publicanos e pecadores? Jesus é o objeto de acusação. Então o que Jesus tem que fazer? Defender publicanos e pecadores? Não. Quem que precisa de defesa? O próprio Jesus. E aí Jesus vai se defender. E vai se defender com 3 histórias, 3 parábolas. Quais são elas? Vamos lá, num só coro. Parábola da ovelha perdida. Dracma perdida. Quais são as parábolas? Resposta errada. Jesus não contou nenhuma dessas 3 parábolas. Agora o referendo Augusto de Nicodemus já tem uma síncope. Não é por isso. Não é, veja bem, Jesus não estou dizendo que Jesus não criou nada disso. Eu estou dizendo para você, com todas as letras, é que Jesus não contou dessas 3 parábolas. Aí você vai me perguntar assim: Jonas, como assim? Uma heresia assim, abrindo logo a conferência? Eu não vou suportar. Eu já sou niilista, eu estou precisando de salvação. E você vai me dizer agora que Jesus não contou essas 3 parábolas? Como assim? Você sabe que certa vez, minha mãe é uma nordestina daquelas que a Bíblia com ela funciona com cinto. É a Bíblia e o cinto. E quando eu entrei no seminário, ela pegou, e a gente aprendia uma coisa muito importante no seminário, que os títulos dos textos da Bíblia, nem sempre eles correspondem com o que o texto está dizendo. E às vezes eles até atrapalham. Então o que eu fiz? Nessa passagem de Lucas 15, na minha Bíblia, eu tinha riscado os títulos. Minha mãe abriu a Bíblia para ler, quando ela viu os títulos riscados, ela já pegou o cinto. Menino, você entrou no seminário para virar pastor e agora está virando ateu, vem para cá! Se a gente deixasse a Bíblia no chão, era o couro comia.
Não podia. A agostiniana ali era dureza. E aí eu falei, eu vou explicar para vocês por que estudar seminário, fazer teologia, ajuda você a se livrar da surra da mãe. Eu olhei para ela e disse, mãe, deixa eu te explicar um negócio. E aí eu expliquei para ela, lá no 7º século, foi acrescentado esses títulos para ajudar a interpretar, para ajudar a achar passagens bíblicas. Isso veio depois, não estava na Bíblia. Alguns desses títulos ajudam, outros atrapalham. Veja só, mãe, Jesus não contou nenhuma das 3 parábolas. Pronto, aí ela, menino! Não, mãe, presta atenção, lê a Bíblia comigo. Aí eu pedi para ela fazer o que eu vou fazer com você hoje aqui. Leia o versículo de número 4, mãe. O que diz o versículo 4? Qual dentre vós é o homem que possuindo 100 ovelhas? Está vendo, mãe? É a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Agora corre os olhos, mamãe, para o versículo 8. O que diz o versículo 8? De quem é a parábola? Da mulher que tinha 10 dracmas. E aí você corre os olhos para o texto que abriu nossa meditação de hoje, versículo 11. Começa dizendo? É a história do pai que tinha 2 filhos. Jesus não contou a parábola da ovelha perdida. Jesus contou a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Jesus não contou a parábola da dracma perdida. Jesus contou a parábola da mulher que tinha 10 dracmas. Jesus não contou a parábola do filho pródigo, mesmo porque são 2 pródigos, um dentro e outro fora. Jesus contou a parábola do pai que tinha 2 filhos. Porque o pastor, a mulher e o pai representam Jesus. O evangelho não é sobre os pródigos. O evangelho não é sobre os perdidos. O evangelho é sobre Jesus. É a mulher, é o pastor e o pai que representam Jesus. Então, é o pastor que, tendo 100 ovelhas, uma se perde, não é isso? Como diz o versículo 4. E aí ele conta, deixa as 99. Então, se você já ouviu, você já cantou, né? Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Esquece tudo isso aí, irmão. Não tem aprisco nenhum, ele deixou fora. Deixou lá no deserto, não tem aprisco nenhum aqui. Ele deixou no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu. Porque é isso que acontece com a gente. Não é a gente que encontra Deus, é Deus que nos encontra. Uma das coisas que o Spurgeon diz que ele fazia com muito gosto era as entrevistas de novos membros da igreja. E uma das entrevistas que ele chega a registrar assombrou ele, porque tinha uma das questões que era exatamente a seguinte: como você encontrou Jesus? E aí aquele candidato à membresia respondeu assim: não foi eu que encontrei Jesus, foi Jesus que me encontrou. É como o último versículo do Salmo 119. Um salmo onde o salmista vai dizer o tempo todo o quanto ele ama a palavra de Deus, mas que termina dizendo: ando errante como ovelha desgarrada, procura-me. Não é a ovelha que vai ao encontro do pastor, é o pastor que vai ao encontro da ovelha. A ovelha é o bicho mais tonto da face da terra. Um cão é mais inteligente do que uma ovelha. A ovelha não tem senso de direção. A ovelha, quando se perde, só o pastor para encontrá-la. Então esse pastor vai ao encontro da ovelha perdida, achando-a, o que ele faz? Coloca ela nos ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, ele reúne os amigos e vizinhos e faz uma festa. E diz: alegrai-vos. E festa, ainda mais de crente, é uma festa que tem comida e bebida. E o que eles estavam ali? Comendo e bebendo. Imagine Jesus contando essa parábola para os fariseus e escribas e olhando para eles. Ele não está falando para publicanos e pecadores, ele está falando para fariseus e escribas e dizendo exatamente isso. Ele reuniu todos e fez uma festa por causa da ovelha que estava perdida e foi encontrada. Em seguida, ele fala de uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perdeu uma. Ao perder uma,
acendeu a candeia, varreu a casa, procurou diligentemente até encontrá-la, e tendo achada, reuniu as amigas, as vizinhas e disse: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Essa é a mulher mais louca da Bíblia. Imagine a seguinte cena: 10 moedinhas de R$1. Ela perde uma moeda de R$1 e fica desesperada atrás da moeda de R$1. E quando ela acha a moeda de R$1, ela vai gastar as outras 9 para dar festa para a moeda que achou. É muito louca. Mas sabe por quê? O pastor, a imagem do pastor é a imagem do compromisso com o rebanho. Se uma ovelha se perdeu, ele vai até achar. Mas a da mulher é a do valor, que é o problema mais sério do niilismo. O valor. O niilista tem um problema sério com o valor. Ele não reconhece valores supremos. Por isso ele não consegue ter uma boa medida para perceber o valor das pessoas. O reino de Deus valoriza aqueles que são desvalorizados. Aquela mulher aprecia algo valioso que para muitos pode não ser tão valioso assim. Mas quando ela encontra, o que ela faz? Uma festa. Então imagina Jesus contando a história. O mesmo enredo vai acontecer agora. Certo pai tinha 2 filhos. E aí aparece o filho mais moço, que chega diante do pai e diz: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então o filho que não quer relacionamento com o pai, mas quer herança do pai, não escuta um sermãozinho de pai. Sabe o que é o sermãozinho do pai? Por exemplo, imagina um menino que vai fazer uma besteira na vida. E o pai e a mãe sabem que eles vão fazer que vai fazer uma besteira. É normal, é natural do pai e da mãe fazer o quê? Filho, não faz isso. Não é? Ou então você tem um outro pai, que é o mais severo, e que diria assim: olha aqui, escuta aqui. Teu vô me ensinou que as coisas dessa vida se conquistam. Parece o Churchill falando agora. O sangue, suor e lágrimas. Se você quiser alguma coisa que me pertence, espere a morrer. Caso contrário, trabalhe com o seu suor para conquistar o que você tem. Aí você diria: yes, é isso aí, pai. Boa. É isso mesmo, ele não merece, ingrato. Ou então seria essa outra figura do pai que faria o sermãozinho e diria assim: mas filho, vai dar tudo errado, não vai dar certo, mas mesmo assim eu vou te dar. O pai da história de Jesus não é nenhum nem outro. Ele não dá bronca, nem faz sermão. Ele dá. Aquele menino não merece, mas o pai dá. Porque até os niilistas são alvo da graça de Deus. Deus, então, nos ensina através da sua palavra que aquele pai repartiu os haveres. E o versículo 13 diz que passaram não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vivendo em função dos seus prazeres, maximizando a sua felicidade, fazendo o que bem lhe apraz, escolhendo os caminhos que ele julga ser os melhores caminhos de sua vida. Versículo 15, então ele foi... versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, ele vai dos píncaros da sua felicidade, prazer e satisfação, ao vazio, esgotamento de toda a sua tentativa de aplacar essa fome insuperável de si mesmo. C.S. Lewis diz que a nossa alma é do tamanho de Deus. Tudo que você colocar no seu coração que não seja Deus, não vai preencher, vai ficar sambando. Só Deus tem a grandeza do teu coração, porque Ele fez teu coração para ser do tamanho de Deus, para ser preenchido e satisfeito plenamente, só e tão somente por Deus.
Aquele menino descobriu que ele tentou satisfazer o coração que pertence a Deus com aquilo que não é Deus. E então ele encontrou a frustração. Mas aquele que conhece a palavra de Deus tem algo a seu favor. Ele conhece a palavra. E então a Bíblia diz, e caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? O que a gente encontra aqui é memória. Você foi marcado no seu caminho com Deus. Você cresceu nos caminhos da palavra. Você conhece a palavra. Ela está cravada em você. Você nunca mais vai se livrar dela. Você pode livrar-se dos seus pais. Você pode se livrar de uma igreja. Você pode se livrar da sua família. Você pode se livrar do seu povo. Você pode sair de tudo. Você pode fugir para todos os lugares. Mas a palavra não vai sair de você. Ela foi cravada sobre você. Ela está cravada na sua memória. E ela joga papel favorável a você. Como a igreja de Éfeso, que havia abandonado o primeiro amor, Jesus diz a ela: você tem algo a seu favor. A ortodoxia, a doutrina, o ensino da palavra. É a tua memória que vai fazer você, ao cair em si, lembrar que Deus é um Deus de graça, de misericórdia, de perdão. De que os seus pecados não são maiores do que a bondade. De que a justiça, como diz Tiago, jamais superará a misericórdia de Deus, mas a misericórdia vencerá a justiça. Então, caído em si, ele diz tudo isso, e o versículo 18, a resolução. Ele resolve, ele decide, ele precisa abandonar a condição em que ele se encontra. Ele decide voltar para a casa do pai. Então ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai. Ele não vai dizer: pequei contra ti. Ele vai dizer: pequei contra o céu, porque ele é temente a Deus e conhece a palavra de Deus. Ele sabe que a palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe. E ele tinha desonrado o seu pai. Ele tinha pedido a herança do seu pai. Ele estava em pecado não contra o seu pai. Ele estava em pecado contra os mandamentos de Deus. Ele estava em pecado contra Deus. Ele reconheceu o seu pecado e disse: vou voltar para o meu pai, vou pedir perdão a ele, dizendo: pai, pequei contra o céu, e diante de ti não sou digno de ser chamado filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, versículo 20, foi para seu pai. Mas a história não é desse menino, porque o evangelho não é sobre ele. A história é do pai. E o foco narrativo volta novamente para o pai, porque não é o menino que primeiro vê. É o pai que de longe avista o filho. E agora esse pai, como pastor que vai atrás da ovelha perdida, como mulher que vai atrás da dracma perdida, ele vai ao encontro do seu filho perdido. E ele não vai ali para trazer um sermãozinho dizendo: eu te disse que ia dar tudo errado, eu disse para você que não ia dar certo, olha o que você está fazendo com a sua vida. Não! O mesmo pai que não fez nenhum sermão para lhe dar herança, é o mesmo pai que na mesma hora em que o menino diz: pai, pequei contra o céu, diante de ti já não sou digno de ser chamado filho. Aquele mesmo momento, você vê o pai dizer, e compadecido dele, o abraçar e o beijar. Não há discurso, não há sermãozinho, porque antes do sermão vem a graça, vem o amor, vem o abraço e o beijo do pai. E aquele pai diz ao menino: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Por mais que o menino ache que seja suficiente ele viver como um dos trabalhadores, entre o povo de Deus não existe crente de segunda classe, meu irmão. Não existe a classe daqueles, né, dos crentes perfeitos. Aqueles que desde pequenininho nunca me desviei. Miserável. Nunca desviei, nunca fiz nada de errado, sempre segui. Então eles são, não é, as figuras mais lindas, os cristãos mais incríveis da igreja.
Ah, não, aquele ali foi desviado, fez tudo que não presta e tal. Esse aí é um crente de segunda classe. No reino de Deus, na igreja de Cristo Jesus, não tem cristão de segunda classe, porque quando Cristo redime, é o seu sangue que nos cobre a multidão de pecados. Deus não nos enxerga por nós mesmos, Deus nos enxerga por Jesus. Deus nunca vai te ver por você mesmo, meu irmão. Deus nunca vai te ver por você mesma, minha irmã. Deus sempre vai te ver por meio de Jesus. Por isso, aquele pai não vai tratar o menino como ele quer ser tratado, porque o evangelho não é sobre o que o menino quer, o que o menino pensa e o que o menino planeja. O evangelho é sobre o amor de Deus e os planos de Deus para o seu povo. Versículo 20, então a 22, a gente vê toda a redenção do menino. E aí, como todas as outras duas parábolas, termina com festa. Festa, comida, bebida, tem assado, churrasco na laje, aquela coisa toda, cheirinho de carne, tá tudo lá. E aí vem a segunda parte, com ela a gente encerra a nossa fala de hoje. Versículo 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Imagina Jesus contando isso para os fariseus e escribas, olhando para publicanos e pecadores sentados à sua mesa, comendo e bebendo com ele. Ora, o filho mais velho, aquele que nunca desvia, aquele que é todo bonitinho, que é tudo certinho, ordeiro, miserável. Quando ele se aproxima, o que acontece? Ele ouve o som do pancadão e diz assim, peraí, tá rolando uma festa aí, essa festa aí tá estranha. Que festa é essa? Aí aparece ali, não é, um criado, um servo. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música, as danças, né, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, sabe o teu irmão? O que aconteceu com ele? Não, o problema não é o teu irmão, não. O problema é teu pai. O que tem, papai? Não, teu pai mandou matar um novilho cevado para ele, porque o recuperou com saúde. Então, ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Versículo 28 diz que aquele menino não quis sentar-se à mesa. Imagine Jesus contando para os fariseus e escribas que não estavam sentados ali, que aquele menino saiu da festa. Então, entra em cena mais uma vez o centro do evangelho, que não é a ovelha perdida, não é a dracma perdida, não é o primeiro filho, o filho mais moço, nem o filho mais velho, mas é aquele que, como o pastor que vai atrás da ovelha perdida, como a mulher que vai atrás da dracma perdida, como o pai que avista de longe o filho perdido, fora da sua casa, ele também é o pastor dentro da sua casa e vai procurar a ovelha perdida dentro da sua casa. Ele nota a ausência do filho mais velho na festa e se dirige ao filho mais velho, tentando conciliá-lo. Então, pai, agora diz a esse menino mais velho exatamente assim: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Como se estivesse dizendo, se você quisesse ter todos os prazeres desse mundo, você poderia ter tido, porque tudo que é meu é teu. Por que Jesus diz isso? Porque aquele menino tinha dito exatamente isso. Não é? Meu pai, há tanto tempo eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Está vendo? E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu manda matar para ele um novilho cevado. É como se aquele menino estivesse dizendo assim: poxa, se para servir ao Senhor eu tivesse que passar por tudo isso, era melhor eu ter ido junto com ele. Esse é o problema do irmão mais velho. O coração dele não está na casa do pai. Ele é um legalista, quer cumprir as coisas do pai, mas é como um cão com focinheira. O cão com focinheira
ele só morde porque não pode. Ele tem uma focinheira. Experimenta tirar. Ele é animal. Ele vai morder. Mas o pai conhece o menino. Ele diz, meu filho, tudo que é meu é teu. Como se estivesse dizendo, eu achava que você era feliz aqui. Que você tinha aqui tudo o que você precisava para ser feliz. Que você não precisava ter essa experiência que seu irmão mais novo teve. Eu não acredito que você está considerando que todo o tempo que você teve aqui só valeu a pena porque você objetivava em algum momento receber algo. Será que é isso que você está dizendo? Eu achava que você era feliz aqui. Mas aí o pai diz então assim, meu filho, sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. E agora imagine a cena, Jesus olhando para os crentes de primeira classe, dizendo a eles assim, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Sabe qual é a boa notícia para o niilista? A boa notícia é que o Evangelho não é sobre ele, o Evangelho é sobre o amor de Deus. Mas o Evangelho também é uma notícia sobre a graça de Deus. E a graça de Deus nos ensina que ela toca tanto aqueles que são influenciados, tanto aqueles que vivem de uma forma desregrada, como ele vai tocar aqueles que acham que são puros por viver uma vida extremamente regrada. Não é a nossa obediência às leis que vão lidar com o nosso pecado, meus irmãos. A tua obediência a Deus é uma maneira de você agradecer a Deus pela obra maravilhosa que Ele fez. Mas a obediência aos mandamentos de Deus não resolvem o problema do seu pecado. É uma maneira de agradecer e de amar e adorar a Deus. Mas não uma maneira de resolver o problema do pecado. Quem resolve o teu orgulho não é você. Quem resolve o teu orgulho é Deus. Quem resolve a vaidade do seu coração não é você. É Deus. Deus é quem trata com a minha vaidade, com o meu orgulho, com o meu pecado. A minha obediência a Ele é só uma maneira de dizer, eu quero viver de acordo com a Tua palavra e te agradar. Mas eu não quero te obedecer para lidar com aquilo que só o Senhor pode lidar. É a graça, meus irmãos. A única coisa que pode lidar com essa coisa dentro de nós, que nos faz às vezes desejar mais a criação do que o Criador, mais a herança do que o Pai. Eu queria orar não por você, eu queria orar com você hoje. Eu queria orar com você para que Deus nos ajudasse, pela sua infinita graça, a resistirmos às vozes que vão o tempo todo dizer, vai, você precisa, você merece, afinal, você está fazendo tanta coisa. Não, é hora de a gente ouvir a voz da palavra de Deus. É hora de a gente ouvir a palavra de Deus. É hora da gente aquietar o coração e dizer, Senhor, lida com isso aqui, porque eu não sei lidar. Teu desejo será contra ti, cabe a ti dominá-lo. Vamos orar? Senhor Deus, temos a nosso favor a memória da Tua palavra, e por isso lembramos-nos de Ti nessa hora para dizermos, tende misericórdia de nós, Senhor. Porque é só pela iluminação do Teu Espírito que reconhecemos a nossa miséria. E quando reconhecemos a nossa miséria, Senhor, levantamos as mãos para os céus e clamamos pela Tua graça, e então o Senhor nos salva, nos redime, e já não somos mais miseráveis, somos crentes redimidos no Senhor. Mas às vezes, Senhor,
crentes redimidos, regenerados, podem ser tão influenciados por uma vida miserável. Não nos permita, Senhor, termos o coração cauterizado para a Tua palavra, mas que o Teu Espírito Santo nos acompanhe, porque sem Ele não conseguiremos. Precisamos de irmãos ao nosso redor, precisamos de uma igreja saudável a que possamos ali nos comprometer, nos submeter. Não nos permita acreditar que podemos viver o Evangelho de forma livre, autônoma, individualista, como um niilista costuma viver sua vida. Nos ajude a nos submetermos ao Evangelho. Nós lutamos contra Ti o tempo todo, Senhor. Mas ao mesmo tempo fomos renovados e redimimos e Te queremos tanto. Mas Te pedimos nessa hora, ajude-nos e que pela assistência da Tua graça divina possamos ter a experiência daqueles que resistem às tentações pela graça do Senhor, mas não por causa de suas obras, não por causa de sua obediência, não por causa de seu esmero no cuidado do Evangelho, mas por causa de sua graça. Que ela continue nos mantendo em pé, que ela continue nos mantendo alertas. Livra-nos, Senhor, do pecado do legalismo, livra-nos também do pecado do niilismo, livra-nos de querermos viver as bênçãos do Evangelho sem o compromisso com o Deus do Evangelho. Que o Senhor nos ajude a, nesses dias, reencontrarmos o nosso caminho contigo. E assim como aquele povo, o teu povo, que como barro se desfez em suas mãos e o Senhor tornou a fazer outro vaso como lhe apraz, que se porventura for esta a tua vontade, nos desfaça mais uma vez e nos forme mais uma vez conforme o teu querer e tua vontade, para que não sejamos mais o que queremos ser, mas para que sejamos o que tu queres que sejamos. Lutamos com um mundo que vive o tempo todo gritando em nosso ouvido, seja quem você quer ser. Mas agora, Senhor, queremos dar ouvido à tua palavra que diz, sejam o que Deus quer que vocês sejam. Que possamos, Senhor, nos espelhar em Jesus, que mesmo sendo Deus, não julgou usurpação, que o ser igual a Deus fosse razão pela qual não devesse se humilhar, mas sendo Deus, o Senhor se humilhou por amor. Esse amor glorioso, esse amor bendito possa mais uma vez queimar e arder em nossos corações e nos fazer lembrar que temos uma origem, que pertencemos a um povo, que temos uma identidade, que não podemos vender nossa identidade, não podemos vender nossas origens, não podemos sucumbir diante das influências contrárias ao Teu Evangelho e à Tua Palavra. Salva-nos, Jesus, como um dia o Senhor nos salvou do pecado e da morte. Salva-nos, Senhor, das influências contrárias à Tua Palavra. Assim oramos, em nome de Jesus, Teu Filho. Amém.